Boa noite a todos. Pela intercessão de São Bento, sob proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública convocada por esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação para apresentação, debate do projeto de lei complementar número 163/2018, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei 1841, de 29 de novembro de 2016, e da outras providências. Plano diretor. Iniciando, destaca junto à assessoria desta casa, encontra-se um formulário em que os munícipes poderão fazer sugestões, questionamentos por escritos, lembrando que alguns questionamentos, em razão de sua complexidade ou tempo hábil, poderão ser respondidos posteriormente. Quero agradecer a presença do secretário João, agradecer a presença do secretário Luiz Rodolfo, e também agradecer a presença do Silvio, que é o representante da Câmara sobre os projetos da audiência pública pelo plano diretor. Também citar a presença do Gilson, secretário municipal. Por favor, pode ocupar a cadeira. Sejam bem-vindos. Lembrando mais uma vez, é lamentável que nós marcamos uma audiência pública do projeto do plano diretor, de grande importância. Infelizmente, falta público e falta vereadores. Nós não podemos deixar de destacar que é lamentável que os vereadores também não participam. Solicito ao nobre colega vereador Fábio Luiz dos Santos Silva, secretário e relator desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que faça a leitura do projeto de lei. Com as palavras? Com a palavra. Primeiramente, boa noite ao senhor presidente, aos demais aqui presentes, o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, Luiz Rodolfo, secretário da Fazenda, João, secretário de Obras e Engenharia, o Gilson, e também o representante da Câmara no Conselho, aqui o Silvio. Nosso muito obrigado, sejam bem-vindos. Projeto de Lei Complementar número 163, de 29 de outubro de 2018. Altera a Lei 1841, de 29 de novembro de 2016 e dá outras providências. Ronaldo Riverino Venâncio, Prefeito Municipal da Estância Turística de São Bento Sapucaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais nos termos da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 120 da Lei 1841, de 29 de novembro de 2016, o inciso 5º, que terá a seguinte redação. Artigo 120. Parágrafo 1º. Fica vetado o parcelamento do solo para fins urbanos que resulte em lotes inferiores a 500 metros quadrados na AEPAR. Artigo 2º. Fica incluído no artigo 136 da Lei 1841, de 29 de novembro de 2016, o inciso 5º, que terá a seguinte redação. Artigo 136. 5º. A área de expansão urbana, AEU 5, ao sul da rodovia Geraldo de Souza Dias, que inicia ao final da área de apoio ao bairro do Sítio. Artigo 3º. Fica alterado o inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 142 da Lei 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 142, parágrafo 1º. 1. Macrozona urbana. Artigo 4º. Fica alterado o inciso 2º do artigo 233 da Lei 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 233. 2. Duas vias de documento da propriedade matrícula do imóvel, escritura de compra e venda registrada em cartório. Artigo 5º. Fica alterado o inciso 1º do artigo 249 da Lei 1841, de 29 de novembro de 2016, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 249. 1. Que o prédio tenha existência regular comprovada por meio de habite-se ou alvará de construção pela Prefeitura Municipal para a categoria de uso, ou possua lançamento de imposto predial e territorial urbano, IPTU, comprovadamente em data anterior a dezembro de 2016. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. São Bento Sapucaí, 20 de dezembro de 2018, Ronaldo Riverino Venâncio, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, nobres vereadores, tenho a honra de encaminhar a esta Igreja Casa Parlamentar o incluso projeto de lei 163/18,
que altera a Lei 1841, de 29 de novembro de 2016, e dá outras providências. Altera a disposição do plano diretor. A presente propositura vislumbra reformular alguns pontos controversos existentes no plano diretor, constatados durante a sua vigência, que geraram discussões durante a instalação de comércios e aprovação de projetos imobiliários, entre outras situações. Sabe-se que, quando do advento do plano diretor em novembro de 2016, já havia sido prevista a necessidade de sua alteração em momento breve, pois a situação urbanística do município, à época, já não coadunava com as disposições de novas regras de urbanismo. E isso se deu pelo fato de que o plano diretor abrange situações e contextos complexos da sociedade como um todo, que apenas são detectados no dia a dia dos trabalhos da administração. Por esse motivo, serão necessárias ainda mais adequações, no decorrer do tempo, que trarão maior harmonia entre o contexto do município e as regras hoje dispostas na lei. Assim sendo, aguarda-se que a propositura seja aprovada de forma unânime por essa Igreja Câmara Municipal. Sem mais para o momento, firmo-me aproveitando a oportunidade para apresentar às vossas excelências meus protestos de elevada estima e distinta consideração. Antecessivamente, Ronaldo Rivelino Venâncio, prefeito municipal. Então, primeiramente, eu gostaria de abrir a palavra aos nobres colegas vereadores, mas, infelizmente, só temos 2. Então, nós vamos abrir a palavra ao Silvio, que é o representante da Câmara Municipal, para que faça algumas sugestões, e depois eu abro aos secretários. Bom, boa noite e agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né, nesse momento importante para a gente poder justamente já colocar algumas questões que a gente já vem discutindo e conversando e estudando através do Conselho Gestor, representando vocês junto com o poder público. A única sugestão no momento é que acho que essas primeiras leis são, os primeiros projetos de alteração são no sentido justamente do que você acabou de ler, justamente que o plano diretor, existe aí algumas questões que a gente precisa melhorar e lapidar. Isso é um trabalho, isso é um trabalho de médio a longo prazo, e que cada vez mais, apesar de a gente não ter ainda um quórum da sociedade civil, isso se faz muito importante, né? E que isso se torne de uma forma cada vez mais transparente. Mas que o plano diretor ele seja de uma forma, não só por esses projetos de alteração de leis que a gente está propondo aqui, já de imediato, de uma forma simplificada, mas que outras virão para a gente poder justamente se adequar cada vez mais o plano diretor à vocação e o caráter da cidade. Esse acho que é o grande desafio nosso. A gente tem N questões aí para ser discutida, no sentido não só urbanístico, mas, enfim, podemos falar em tributário e uso e ocupação do solo. Então, a única coisa que eu complementaria é que muito trabalho ainda está por vir. Então, esse é apenas o começo da nossa conversa, tá? E é claro que a gente ainda vai ter muitos enfrentamentos no bom sentido, e de uma forma, a gente quer fazer isso de uma forma inteligente com todos que possam cada vez mais participar, tá? É a única ainda complementação que eu posso colocar agora de imediato já dessa nossa primeira conversa de alteração do plano diretor. Só uma questão de ordem, senhor presidente. É até bom, já que a população às vezes está nos acompanhando pelas redes sociais e Facebook, esse plano diretor, esse projeto aqui do plano diretor, alterando algumas coisas, ele vai ser constante, né? A gente acredita que vai ter que ter algumas mudanças para se enquadrar no município, junto com a administração. Então a gente já convida a população, se você puder falar quanto que é as reuniões, porque infelizmente às vezes os representantes de bairro, ou às vezes aquelas pessoas da sociedade civil não participam, né? Então, acho que é uma oportunidade para a gente deixar aqui, mais uma vez, aberta a população, que depois a pessoa não participa aqui e depois, infelizmente, chega a trazer um problema para a gente. A gente está aqui para tentar solucionar, ajudar, mas seria muito importante a participação da população. Como o vereador já falou, hoje, infelizmente, a gente só temos 2 vereadores e nenhum munícipe aqui presente. Muito, muito bem colocado, justamente. A gente nós já fizemos 2 chamamentos aqui em outras sessões de participação dos outros bairros. Hoje a gente só tem uma representatividade do bairro do Quilombo,
mas a gente precisa do paiol, do sítio, do serrano, e, enfim, para poder justamente ter essa discussão desse processo de trabalho e que, exatamente, o plano diretor ele é o começo da conversa, né? Ele já foi, vamos fazer 3 anos que ele já foi desenvolvido e aprovado, mas desde quando ele começou a ser desenvolvido, vamos falar mais uns 4 anos atrás, ou até 5, a cidade ele tem uma dinâmica muito diferente. Então, esse trabalho ele diria que até infinito. A partir do momento que a gente já começa a discutir uma lei, já tem que discutir outra, porque a cidade tem outra dinâmica, e que é exatamente o que você colocou, vereador Fábio, que a população cada vez mais possa, e volto a fazer esse chamamento público aqui, aproveitar que estamos necessitando de mais representatividade da sociedade civil. As nossas reuniões, inclusive hoje nós tivemos uma reunião do Conselho Gestor no Paço Municipal, e foi definido as primeiras segunda-feiras do mês, nós nos reunimos para estar cada vez mais podendo trabalhar e desenvolver os projetos. Lembrando também que este projeto que a gente está discutindo pela audiência aqui, já é o segundo projeto do Conselho, né? Que o outro foi sobre os horários dos comércios, que estava no plano diretor de um jeito e a gente chegou a readequar, só para deixar transparente. Exatamente. Então, quero cumprimentá-lo, né, e agradecer o Silvio, né, ele é o nosso representante da Câmara Municipal, para estar acompanhando todos os projetos referente ao plano diretor, que fica aí já convidada toda a população, que é toda a primeira segunda-feira de cada mês. Então, isso é importante, porque muita gente na época achou que o plano diretor ele ficava para sempre. E na realidade não, nós demos o pontapé inicial de criarmos o plano diretor, de aprovarmos o plano diretor, e depois, aí de acordo com as sugestões da população, do município, a gente vai fazendo as alterações, a adequação que tem que vir. Então, eu abro a palavra aí ao secretário Gilson. Por favor, pode começar. Bom, boa noite a todos. Boa noite. O importante frisar, vereadores, é uma lei, né? O plano diretor é uma lei, que serve para o órgão público, privado, e as pessoas têm que ter essa ciência, isso é muito importante. Porque o São Bento Sapucaí, né, ele foi ter um plano diretor a partir de 29 de novembro de 2016. Né, então não tinha um plano diretor antes. Então a partir desse plano diretor, a gente tem agora um norte, né, uma visão diferente, né, de como projetar, planejar, urbanizar. Então é muito importante o plano diretor. E assim, ressaltar o que o vereador Binho falou. É importante a comunidade estar participando. Quando iniciou o plano diretor, bem como o Silvio lembrou, lá para 2012, 2013, foi quando começou a encaminhar o plano diretor. Né? Quando foi contratada a empresa responsável, né, que foi a IPLAN, para desenvolver esse plano diretor, foram feitas diversas audiências públicas nos bairros, e assim, no início até iam algumas pessoas, depois não, foi só minguando, e as pessoas não participam. Né? E depois eles vêm cobrar, né? Algo que eles deveriam já estar cientes, principalmente os bairros, é importante eles estarem participando. Tem muitos bairros que têm associação formada, como o bairro do Pinheiros, né? Então, assim, é importante eles virem. E como o Silvio comentou, nas nossas reuniões que são abertas e tem os chamados para a população participar, o único bairro que compareceu algumas vezes foi o bairro do Quilombo. Então, assim, o plano diretor, ele foi criado, né, em 2016, entrou em vigor em 29 de novembro de 2016, né? E ele tem, no próprio plano, né, ele diz que tem que ter mesmo adequações. Né? O dia a dia, né, o uso desse plano diretor, principalmente na prefeitura, onde tem o setor de engenharia e realiza aprovações de projetos, você vai vendo que assim, ele tem pequenas, não vamos dizer falhas, mas algumas lagunas que ficam entre o que é o real do município e o que está nessa lei. Então, assim, observou que tem vários itens a ser corrigidos. Né? Desde erros de português que deixam aquela interpretação dupla, né? Cada um tem uma interpretação do que está escrito, né? Para a palavra talvez escrita errada ou digitada errada, até a parte técnica mesmo. Né? Então, assim, é importante todo mundo participar.
o plano diretor, como o Silvio mencionou, a gente encaminhou, né, alguns itens, mas vão ter mais correções, vai ter mais complementos para esse plano, visando mais a realidade do município, né? É um município pequeno, não é um município que tem avenidas, ruas largas. Então, assim, o plano diretor, como o vereador Paulinho falou, foi um pontapé inicial. Em 29 de novembro, foi o início do plano diretor. E no decorrer dos anos, concordo com o Silvio também, que não deve parar daqui 2, 3 anos, ele vai tendo as suas alterações, né? Mas tudo visando o quê? A melhoria do município. Inclusive o plano diretor, né, em alguns itens aqui, ele diz obrigações também para o órgão público, né, como calçadas acessíveis, o que está acontecendo agora em algumas obras que a gente está realizando, né, já está seguindo o que o plano diretor pede também. Então, assim, o órgão público, né, ele também tem as suas funções dentro do plano diretor. Então, isso eu acho muito importante. Então, quero parabenizar o secretário Gilson. E eu me lembrei, hoje de manhãzinha eu estava assistindo a televisão e a prefeitura de Jacareí está fazendo um plano diretor e está convidando a população para participar. Então, nós já saímos na frente, né? Então, nós já saímos na frente de muitas cidades grandes que não têm um plano diretor. Então, nós iniciamos... Não só o plano diretor, que muitas cidades que não têm um plano diretor, e as que têm, acho que nenhuma já fez um conselho igualzinho que tem no nosso município. Então, acho que nós está bem na frente. Então, nós conseguimos avançarmos bem nessa questão. Então, de acordo com as demandas, nós estamos aqui à disposição da população. Então, passa a palavra aí ao secretário João. Boa noite, senhores. Na verdade, eu só vou ratificar, complementar algumas informações que já foram até passadas pelo Silvio e pelo Gilson. Realmente, a lei, o plano diretor, ele é um instrumento importante para o município. Só que ele carece de, esporadicamente, sofrer algumas alterações, algumas atualizações. Mesmo porque o cenário em São Bento, lógico, ele carece dessa necessidade de atualização, para que o instrumento, para que aquela lei não fique ultrapassada e não ingesse o funcionamento dos setores da prefeitura. Eu posso falar da parte da fazenda, algumas coisas acabam com o instrumento, com essa lei, acabaram ficando travadas. Mas eu não sei se houve pouca participação nas audiências na época até não era secretário, não sei se os responsáveis técnicos participaram devidamente das audiências, das reuniões públicas, mas alguns parágrafos, alguns artigos travam o funcionamento do setor e acabam prejudicando até uma eventual abertura de empresas no município. Então, entendo eu que nós temos que olhar para o mercado de uma maneira que atraia o investidor, que atraia o empresário para que invista no nosso município e não afaste. Então, às vezes, alguns artigos, alguns dispositivos que estão nesse plano diretor acabam afastando, de certa forma, o investimento no pequeno negócio. Então, a ideia é trazê-lo para junto ao município, fazer com que os negócios sejam abertos para que haja geração de emprego e renda. Então, algumas alterações serão feitas, algumas propostas de alterações serão feitas pela Secretaria da Fazenda também, visando isso, porque nós estamos lá... Esse mês completam 2 anos que eu estou lá no efetivo cargo, no efetivo exercício da função. Então, a ideia é essa, é formular novas propostas, alterações que desenvolvam, que tragam desenvolvimento para o município e para os negócios. Obrigado. Também quero agradecer ao secretário João pelas palavras, né, cumprimentá-lo e agradecer. E passar a palavra aí para o doutor Luiz Rodolfo, que esse... vem elaborando os projetos de lei direto aí. Então, ele já está sabendo de cor sorteado. Então, passa a palavra ao doutor. Primeiramente, boa noite a todos. Agradeço o convite de estar aqui mais uma vez. Como digo, todas as vezes sou sempre bem recebido aqui e sou grato por isso. Na verdade, todos aqui que já explanaram já falaram sobre todos os aspectos aí relevantes quanto à participação e integração das pessoas dentro desse processo que a gente está fazendo.
E só vou enfatizar então a respeito do projeto de lei em si, que ele é só um início, né? Na verdade, a gente, o ano passado, já mandou uma alteração que foi necessário fazer em relação aos trabalhos da Secretaria da Fazenda, principalmente no que tange a execução e fiscalização do setor de cadastro e obras e posturas, enfim. E óbvio que a gente já tem no gatilho várias outras alterações que dependem de trabalho técnico. A gente precisa um estudo um pouquinho mais aprofundado e tudo tem que ser feito com calma para que não venhamos a incorrer nos mesmos erros das outras vezes. Então, a gente está fazendo aos poucos, não porque a gente não tem o ânimo para fazer, mas pelo contrário, a gente está com um ânimo para fazer, porém, tomando aquele cuidado que deve ser tomado. As primeiras alterações elas vieram separadas porque elas são alterações relativamente simples, que depende apenas da alteração do texto da lei. Então, a gente tem uma complementação aí do que foi necessário esse tempo todo aí, que a gente entendeu que fosse viável fazer já. Mas, óbvio, os trabalhos vão continuar, a gente definiu hoje que as reuniões serão mensais, a gente vai colocar, acho que já na primeira reunião, né, Silvio, um cronograma de trabalho, vai tentar trazer a população, inclusive os núcleos de apoio dos bairros, aqueles que dependem também de algumas alterações serem feitas, que também auxiliam a gente no trabalho técnico. E muitas vezes, dentro da própria população, tem pessoas que estão dispostas a ajudar no trabalho técnico, como arquitetos e engenheiros, e isso aí a gente tem notícia sempre, né? A gente não pode deixar isso de lado. Eu deixei na mensagem justificativa, né, quando foi lido, dá para perceber a nossa intenção, e a nossa real intenção e singela intenção, né, que é trazer o desenvolvimento para a cidade do jeito que tem que ser feito e abraçar o contexto que a gente precisa, que a nossa população precisa, sempre enfatizando isso, né, e fica aqui mais uma vez o apelo para as pessoas participarem das reuniões, trazerem sugestões, porque no dia a dia também na administração, eu falo da minha parte, dos secretários também que estão atuando lá, é muito corrido, a gente tem muito trabalho, a gente quase não para, e inclusive na penúltima reunião, quando a gente conversou, passou por Silvio, ajuda a gente, você está um pouco de fora aí, mas o nosso serviço aqui está meio corrido, então se puder ajudar, ele, graças a Deus, ele tem a boa vontade de tomar frente disso e está sendo ótimo para a gente. Fica o agradecimento aqui também, tá, Silvio? E é isso, fica o apelo para o convite da população, para que ela compareça nas audiências públicas. Elas vão ocorrer, eu acho que o ano inteiro, que a gente vai mandar alterações, não o ano inteiro, mas durante o decorrer desse exercício terão outras, e peço para que as pessoas também participem. Tá? Acho que essas considerações que eu tenho que fazer. Obrigado. Quero registrar a presença da vereadora Josiane. Parabéns aí. Obrigado pela presença. Agradecer também ao vereador Altino. Obrigado pela presença. E quero abrir a palavra ao vereador Altino, ao senhor, que o vereador Fábio já fez, eu já fiz. Se for possível, se quiser, está aberta a palavra ao senhor. E para a vereadora Josi sobre o plano diretor. Senhor presidente, os demais vereadores e secretários aqui presentes, uma boa noite, né? Boa noite. E desculpa o atraso, cheguei um pouco atrasado, mas isso que o doutor estava falando aí é uma questão muito bacana, né? Colocar a população a ficar informada das mudanças e também que participem, né, realmente das reuniões, para que possa estar sabendo realmente o que está acontecendo, né? Que nós aqui na Câmara, muitas vezes as pessoas criticam, mas não participam e não sabem realmente do que se trata, né? Então, é muito importante a participação da população, né? Então, na minha fala, de momento é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Abro a palavra à colega vereadora Josiane.
Peço a palavra. Com a palavra. Boa noite a todos também. Desculpa pelo atraso, mas eu consegui vir. Eu faço das palavras também do vereador Altino, porque às vezes as pessoas acabam indagando a gente na rua por falta de participação, né, vereador? Então, eu acho também que é importante a gente estar aí junto aí e as audiências anunciando, a gente está firme junto e pode contar comigo também isso. Tá bem. Então, agora eu abro a palavra ao público, em geral, para que faça as suas considerações assim que desejarem. Advirto os oradores e manifestações são gravadas, transmitidas e registradas em atas. Assim peço que ao iniciar a sua fala, cada orador apresente, tendo cada orador um prazo de 3 minutos para se manifestar, valendo destacar que é vedada a ofensa pessoal, sendo os oradores responsáveis pelas suas manifestações. Então, está aberto aí aos munícipes, que se desejar. Aos secretários municipais, temos algumas sugestões. Ao Silvio, sugestões? Não? Então... Senhor presidente, só por questão de ordem, antes de fazer o encerramento da audiência, né, a gente gostaria de agradecer a todos os secretários pela participação da população, que agora tem umas 7 pessoas aqui. E também abrir aqueles que estão nas redes sociais, que às vezes não querem se aparecer muito, ou sei lá, que faça por escrito a reclamação, que nos encaminhe depois pelo privado, que a gente pode estar levando ao conhecimento do Silvio, né? A gente gostaria de agradecer especialmente ao Silvio, porque de forma voluntária ele representa a Câmara e muito bem representado. Então a gente gostaria de deixar destacado isso aqui e de novamente falar à população. Participe da todo primeiro mês, primeira semana do mês, das reuniões do Conselho, porque às vezes tem pessoas que estão sofrendo alguns problemas devido a algum erro de português, e às vezes não está podendo fazer alguma coisa no seu terreno, ou alguma coisa. Então esse é o momento, a participação da população. E às vezes as pessoas tiverem vergonha, que tragam até a gente, que a gente repassa ao Silvio. Obrigado. Então quero agradecer ao secretário Gilson, ao secretário João, ao secretário Luiz Rodolfo, pela presença, né? Agradecer também o Silvio, que é o nosso representante, agradecer aos vereadores, agradecendo sobre o plano diretor, sobre o projeto do plano diretor, e já convidá-lo para ficar aí, nós temos mais uma audiência aqui de um outro projeto. Então, não havendo nada mais a tratar... Só por questão de ordem, de novo, senhor presidente, acho que agora que a gente sabe que no nosso município cada dia está crescendo mais associações de bairros, eu acho que a gente podia, ou nossa mesmo, ou encaminhar para eles, acho que a gente mesmo como vereador, a gente pode encaminhar, porque a gente sabe que tem a Campista, tem Associação Serrana, agora tem Associação, e como ele falou, infelizmente, apenas o bairro do Quilombo está tendo representatividade. Então acho que a gente poderia encaminhar pelo menos para essas associações que possam representar os seus moradores dos bairros. Então está aí. Sim. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública, destacando que as opiniões e sugestões aqui apresentadas serão alvo de estudo dos vereadores, dos membros do presidente da comissão e das demais comissões permanentes. Então, declaro encerrada.